Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, prevista para ser aplicada nas manhãs de domingo, de 1º de fevereiro de 2026. De início, pedimos a você que se inscreva nos canais da Assembleia de Deus, Ministério Floresta, curta esse vídeo, deixe o seu comentário no decorrer da aula, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, com seus irmãos e amigos. Nos ajude na divulgação deste conteúdo. Também deve estar aparecendo aqui o link da inscrição no grupo do WhatsApp, caso você queira fazer parte e interagir conosco. O tema da nossa lição de hoje é o Deus Filho. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus capítulo 17, verso 5, parte B. A verdade prática nos diz que Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois textos bíblicos, Lucas capítulo 1, versículo 31, 32, 34 e 35, e Mateus capítulo 17, verso 1 ao 8, e diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. É com alegria estar conosco mais uma vez, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, segundo superintendente do departamento da Escola Dominical do nosso campo. Meu querido, está com a oportunidade para a sua saudação e notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula, ao lado do superintendente evangelista Rafael, ao nosso irmão presbítero Leonardo. Meus irmãos, hoje falaremos a respeito de Jesus, Deus Filho. E a primeira afirmação é que Jesus é Deus. Por isso que encontramos aqui em João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a primeira afirmação é que Jesus é Deus, Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 14, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E é porque Jesus, o Deus Filho, se encarnou, é que João Batista pode olhar para ele e dizer, em João capítulo 1, versículo 29, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Jesus, segunda pessoa da Trindade, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte. E é por isso que lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, a Bíblia descreve um lindo cântico: Digno és de tomar o livro. Quem é digno? O Cordeiro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. É desse Jesus, nosso Senhor e Salvador, que falaremos nessa pré-aula. Alegria ter aqui conosco mais uma vez presbítero Leonardo, serve ao Senhor na Assembleia de Deus, Templo dos Milagres, pastor Eliomar. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Está com oportunidade para sua saudação e notas introdutórias. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com grande alegria
que nós estamos aqui mais uma vez cooperando com os irmãos. Feliz de estar ao lado do meu amigo evangelista Rafael, auxiliar Gabriel. Hoje nós iremos falar do Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nós precisamos entender que a palavra-chave da nossa lição é Cristo. E Cristo, um dos seus significados é o ungido. No Antigo Testamento, essa terminologia, a unção do óleo, era usada para a separação e a capacitação de homens que foram levantados por Deus. Já no Novo Testamento, essa terminologia é usada para a pessoa bendita de Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus para poder salvar a humanidade. Então nós cremos, irmãos, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que veio, se fez carne, assim como o auxiliar Gabriel já disse, o verbo se fez carne para trazer a salvação para mim e para você. Assim como o evangelista João declara no capítulo de número 17 do Evangelho segundo escrevera João, capítulo de número 17, o verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Meus irmãos, como já dito, a palavra-chave da nossa lição é Cristo, que no grego significa ungido. O correspondente hebraico desta mesma palavra é Messias, de mesmo significado. O próprio Jesus testificou desta unção lendo no rolo do profeta Isaías, Lucas 4,18, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Num diálogo com a mulher samaritana, João 4, 25 e 26, a mulher samaritana diz a Jesus: quando vier o Messias, que se chama Cristo, nos anunciará tudo. Ela não tinha noção de quem estava falando com ela. Então Jesus lhe declara: eu sou o Cristo que falo contigo. A samaritana já tinha entendido que Cristo era um profeta, que Jesus ali que conversava com ela era um profeta. Mas ela ainda não tinha noção que ali também estava o Cristo, o Messias prometido, o mais esperado, o desejado de todas as nações da terra. Sabemos que, de uma forma geral, Israel, como nação, rejeitou a Jesus como Cristo, como Messias. Apenas o enxergavam e ainda hoje o enxergam apenas como um profeta. Assim foi no diálogo com os discípulos. Jesus pergunta o que o povo pensava a respeito dele e eles respondem: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, Elias ou um dos profetas. Mas Pedro toma a dianteira em Mateus 16, verso 16, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Cristo, palavra-chave da nossa lição, nos revela e nos aponta para a divindade do Senhor Jesus. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, a divindade do Filho, e no subtópico 1, a concepção virginal de Jesus, Gabriel. Meus irmãos, esse subtópico é muito importante, pois quando nós vamos falar da concepção virginal de Jesus, nós estamos falando de um aspecto muito importante da natureza de Cristo, que é a sua natureza humana. Nós temos Isaías 7,14 que diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então isso aqui já estava profetizado, estava predito, isso iria acontecer, pois é palavra do Senhor. Só que nós não podemos cometer aqui algumas confusões, pois alguém vai dizer que por Maria ser mãe de Jesus, alguém vai chamar até ela de mãe de Deus. Ela exerce algum tipo de autoridade na divindade de Cristo. E isso não é verdade. João capítulo 8, versículo 58 diz: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, o Senhor está afirmando aqui que antes que Abraão existisse, antes que Abraão nascesse, ele já era o eu sou. Aqui nós identificamos um dos eu sou de Cristo. Jesus estava presente no princípio, porque ele também é coeterno. Ou seja, nós entendemos que Jesus é anterior a Maria, mas Maria foi agraciada para ser a mãe da natureza humana de Cristo. Encontramos aqui Lucas capítulo 1, versículo 35, e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria foi escolhida e pela ação do Espírito, uma ação de Deus. Nós observamos a Trindade aqui,
Jesus tem essa concepção virginal, mas a própria Maria vai reconhecer e vai adorar o Senhor e dizer: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então nós não podemos afirmar que nenhum homem ou nenhuma mulher exerce autoridade sobre Jesus, porque ele é Senhor e Salvador. Mas claro, Maria foi agraciada e escolhida por Deus. Presbítero Leonardo? Meus irmãos, a concepção virginal de Jesus nos demonstra o sinal de soberania e poder de Deus, pois é algo central para a nossa teologia cristã, pois a concepção virginal de Jesus nos revela pelo menos 3 coisas. Primeira, nos demonstra que é uma ação divina, pois o Espírito Santo, ele desce sobre Maria e o poder do Altíssimo cobre ela, concedendo assim Jesus. A segunda verdade que nós entendemos é que, assim como o Gabriel já disse, revela a natureza de Jesus, sendo ela a natureza divina e a natureza humana. A concepção pelo ato do Espírito Santo nos revela a natureza divina de Jesus. E ele, nascendo de uma mulher, do ventre de uma mulher, nos revela a sua natureza humana. E a terceira coisa que nós podemos entender, a terceira verdade que nós podemos entender desse ato, é o cumprimento profético. Pois assim como Isaías profetiza, no capítulo 7, verso 14, como já foi citado aqui, esse evento ele cumpre aquilo que o profeta havia profetizado, que diz: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Então, irmãos, a concepção virginal de Jesus, ela é central para a nossa fé cristã. Por isso que nós devemos sempre afirmar, mas sempre ressaltando, assim como já foi bem pontuado pelo auxiliar Gabriel, não querendo exaltar Maria, mas entendendo que ela foi sim agraciada, mas a honra, a glória ainda tem que ser atribuída a Deus, porque foi Ele que enviou o seu Filho. No nascimento de Jesus Cristo, não houve participação masculina, portanto, não foi uma concepção natural, não foi resultado de uma relação sexual, mas foi algo sobrenatural da parte de Deus. Deus não se utilizou da semente do homem, que a ciência hoje chama de espermatozoide, mas Deus se utilizou apenas da semente da mulher, que a ciência hoje chama de óvulo, porque assim Deus disse em Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente da mulher ele faria nascer um que iria ferir ou esmagar a cabeça da serpente. Portanto, o óvulo da Virgem Maria foi fecundado, recebeu vida por meio do Espírito Santo. Pois assim o anjo disse a ela em Lucas 1,35, depois dela questionar: como se fará isto, visto que não conheço varão? E você sabe que o verbo conhecer aí significa relacionamento. Ela ainda não tinha conhecido varão, ela era virgem. Mas o anjo lhe responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então que Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, isto é inegável. Mateus 1,25 diz que José, que veio a ser seu marido, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a Cristo. Agora, o que nós não podemos aceitar é a ideia de que Maria tenha continuado virgem, de que Maria permaneceu virgem, mesmo depois do nascimento de Cristo. Isso não é verdade. Primeiro, porque o nascimento de Jesus foi um nascimento natural. Então, sendo um nascimento natural, houve ali o rompimento do ímen. E depois dos 40 dias de purificação, conforme a lei de Levítico capítulo 12, Maria veio a ser a esposa de José, com quem ela vai ter pelo menos 4 filhos varões, Marcos capítulo 6, verso 3, e pelo menos 2 filhas que a Bíblia não menciona o nome. Portanto, podemos dizer que Maria ela perde assim a sua virgindade, fisicamente, por ocasião do nascimento de Cristo, e moralmente, posteriormente, quando ela se torna a esposa de José. Então essa história de Virgem Maria, Maria permaneceu virgem, Maria é virgem até hoje, é o que eu chamo carinhosamente de canoa furada, conversa para boi dormir, e não tem base na palavra de Deus. Então creia na verdade, somente na verdade, e nada além da verdade. Vamos então ao subtópico de número 2, a deidade absoluta do Filho, irmão Gabriel. Meus irmãos, nesse subtópico, quero destacar por que é tão importante para nós as duas naturezas de Cristo, tanto a sua deidade quanto a sua
humanidade. Isso é muito importante. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E as suas duas naturezas têm muita ligação com ele ser nosso único mediador. Pense comigo, Adão no jardim pecou. Mas não foi só Adão. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e por isso destituídos estão da glória de Deus. Só que entenda, Deus ele é eterno. Na verdade, ele é maior que a eternidade. Um dos seus nomes é Pai da eternidade. Então, nosso pecado é contra um Deus eterno. Então, não há sacrifício de homem, não há sacrifício humano que resolva esse problema, porque nós pecamos contra Deus. Somente o Filho de Deus pode ser o sacrifício perfeito. Só que nós somos homens. Então, para o sacrifício ser válido, precisa ser também um homem. É por isso que Jesus satisfaz esses requisitos. Ele é Deus, ele é Filho de Deus. Ou seja, ele pode nos perdoar, mesmo que o nosso pecado seja eterno. Mas ele também tem sua natureza humana. Ele se fez como nós. É por isso que somente Jesus Cristo é nosso mediador, na sua natureza divina e humano. É por isso que nós rejeitamos e destacamos que qualquer ideia ou doutrina que rejeita tanto a natureza humana quanto a natureza divina de Jesus é uma heresia de perdição. Só Jesus Cristo salva por conta da sua natureza divina e sua natureza humana. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, o Filho de Deus, a pessoa bendita de Jesus Cristo, não deve ser entendido somente como uma criação ou uma mera representação de Deus. Pelo contrário, ele é o Filho e, de fato, ele é Deus. Então, como o pastor Ezequias Soares, ele declara na nossa declaração de fé, na página 52, ele vai dizer: nós negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. Ou seja, nós cremos, irmãos, que ele não passou a existir só depois que ele veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. Pelo contrário, assim como nós cremos naquilo que está em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós cremos que ele é de eternidade a eternidade, sempre permaneceu sendo Deus. E assim como Paulo, ele reafirma isso em Romanos, capítulo de número 9, verso de número 5, ele vai declarar: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. No início desse capítulo, Paulo vai relatar a sua tristeza quanto à incredulidade dos judeus. Mas aqui, mesmo mediante a toda essa incredulidade que os judeus tinham contra a pessoa de Jesus, ele vai afirmar que Jesus Cristo, ele é Deus. Então, irmãos, nós cremos sim que ele se fez carne, mas sempre foi Deus, sempre será Deus. Isso, ele é imutável, irmãos, e nós cremos nisso. Meus irmãos, deidade, sinônimo de divindade. Jesus é plenamente homem, plenamente Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus homem. Por isso ele é conhecido como Jesus Cristo. Vemos isso em João 9:11, onde Jesus aponta para a sua humanidade. O ex-cego disse: o homem chamado Jesus é que me curou. Também, para não ficar só nas palavras de Pedro, que nós falamos introdutoriamente, em João 11:27, Marta reconhece que ele é o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Portanto, Jesus aponta para a sua humanidade e Cristo aponta para a sua divindade. Isso foi definido muito bem no Concílio de Calcedônia, 451 d.C., que foi convocado pelo imperador oriental Marcião, que afirmou no credo daquele concílio, foi afirmado a união hipostática de Cristo, isso é, as duas naturezas em uma única pessoa, Jesus Cristo. Isso, é claro, a partir da encarnação. E depois da encarnação, isso permanece por toda a eternidade. E por que eu digo que esta união da natureza humana com a divina é a partir da encarnação? Porque a Bíblia diz em João 1,14 que o Verbo se fez carne. A Bíblia não diz que o Verbo era carne. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Filipenses 2,6 diz que ele tinha a forma de Deus.
E como Deus, João 4:24, a Bíblia diz que Deus é espírito. Então Cristo como Deus, ele coexistia eternamente com o Pai em espírito. Mas a partir do ano zero, como popularmente nós entendemos, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, se humilhou ao tal ponto de se tornar pequeno, de se tornar homem, para nascer do ventre de uma mulher. E é por isso que ele recebeu do Pai o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, um dia, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Vamos então ao terceiro subtópico, os atributos divinos de Jesus, Gabriel. Meus irmãos, como Deus, nós sabemos que Jesus Cristo, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Eu gostaria de trazer aqui algumas características, alguns atributos divinos de Jesus, fora esses três. Nós primeiro encontramos que ele é todo-poderoso, esse sim tem a ver com a onipotência. Nós encontramos Mateus 28:18, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós temos dois aqui atributos descritos pelo autor Isaías Rosa no livro Cristologia do IBAD, que eu acho muito interessante. O primeiro atributo é que ele é co-criador, né? Nós vimos João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós também encontramos Gênesis 1:26, façamos o homem. Então nós entendemos ali a trindade reunida. Nós também temos outro atributo que é co-sustentador, Hebreus 1:3, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Durante o livro de João, nós também, como eu já disse, vamos encontrar os eu sou de Cristo. Toda vez que Jesus vai falar eu sou, como por exemplo, antes que Abraão existisse eu sou, e por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está fazendo referência lá em Êxodo 3:14, quando o Senhor aparece para Moisés dizendo que o eu sou o que sou. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, não resta dúvidas, Jesus Cristo é Deus. Presbítero Leonardo. Os atributos divinos de Cristo, irmãos, nos revelam que Cristo é plenamente divino. Ou seja, esses atributos, como muitas das vezes eles podem ser conhecidos como atributos incomunicáveis, ou seja, exclusivos da divindade, eles nos demonstram que Jesus ele é o Criador e o sustentador de toda a vida. Ou seja, que Jesus ele compartilha da mesma essência do Pai, da mesma essência do Espírito Santo. Embora as pessoas sejam distintas, as pessoas da Trindade, elas partilham a mesma essência em uma unidade perfeita e indivisível, irmãos. Ou seja, Jesus Cristo nos demonstra na Bíblia Sagrada que ele possui esses atributos divinos, pois ele mesmo declara, João 8:58, como já foi citado aqui, aonde ele diz, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, irmãos, todos esses atributos, todas essas características apresentadas de Jesus, nos remete à sua divindade, nos demonstra que ele partilha da mesma essência do Pai. Ou seja, nos afirmando mais uma vez que ele é Deus. Ou melhor dizendo, como diz o texto da nossa lição, o Deus Filho. Meus irmãos, o Pai é Criador, primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Filho também é Criador, Colossenses 1:16, nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, tudo foi feito por ele e para ele. O Espírito Santo também é Criador, Gênesis 1:2, pois quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus no princípio já se movia sobre a face das águas. Perceba que, assim como o Pai é Criador, assim como o Espírito Santo é Criador, Jesus Cristo, o Filho, também é Criador, portanto, ele é o mesmo Deus. João inicia o seu evangelho com 3 afirmativas importantes. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Perceba que ele se refere a Jesus como Verbo, que no grego é logos, e pode também ser traduzido como palavra.
Ou seja, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, porque ele é a expressão máxima, exata e perfeita de quem Deus é. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a sabedoria encarnada. No princípio era o verbo, e este princípio é o princípio antes de todas as coisas, antes do céu, antes da terra, antes dos anjos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Jesus testifica também isso em João 17, verso 4, quando ele fala da sua glória com o Pai antes que o mundo existisse. E João finaliza o versículo 1 do seu evangelho, enfatizando que este verbo era Deus, e era aqui no sentido de existência, porque o verbo, que é Cristo, eterno, conforme Isaías 9,6, ele é o Pai da eternidade. 1 João 5, verso 7, João vai concluir e vai arrematar esse pensamento, dizendo que há três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Ou seja, existe unidade na Trindade, e Trindade na unidade, e Jesus Cristo faz parte dessa divindade por toda a eternidade. Chegamos então ao tópico de número 2, a centralidade do Deus Filho, e no subtópico 1, a glória sobrenatural de Jesus. Meus irmãos, essa experiência é maravilhosa e esse relato bíblico da transfiguração nos mostra algumas coisas muito interessantes. O apóstolo Pedro vai chegar a dizer, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está aqui afirmando, nós vimos, mas quando? Por quando ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17. Então, nessa experiência, nós conseguimos observar de forma muito clara que Jesus não perdeu sua natureza divina, mas naquele momento, temporariamente, é manifestada ali a natureza divina de Cristo. Nós conseguimos também ver a Trindade ali, porque nós vemos Cristo sendo glorificado, nós vemos o Senhor, Deus Pai falando, e nós também conseguimos ver implicitamente o Espírito ali na nuvem. Então nós conseguimos observar isso de forma maravilhosa. Então o apóstolo Pedro aqui está dizendo, nós não estamos contando fábulas, mas nossos olhos viram. É sabido que só Pedro, Tiago e João estavam ali, estavam naquele monte junto com Jesus. Os outros tinham ficado abaixo. E aí nós sabemos que tem 3 experiências que só aqueles 3 discípulos viveram. A pergunta é, será que nós temos visto experiências com Deus profundas? Eles estavam com Cristo e tiveram a honra de ver Cristo glorificado. E nós? Será que nós temos visto a glória de Deus? É algo que nós precisamos refletir. Mas nesse relato bíblico, nós vemos que não foi só uma experiência para os discípulos, mas também foi a prova das 2 naturezas de Cristo de forma muito clara. Presbítero Leonardo. A transfiguração de Jesus relatada em Mateus 17, do 1 ao 8, vai nos demonstrar o momento em que Jesus revela a sua natureza divina aos discípulos. E nós precisamos entender que Jesus ele revela essa natureza demonstrando aos discípulos que ele sempre possuiu essa natureza. Ele sempre possuiu este poder, ele sempre possuiu essa majestade, ele sempre possuiu essa glória como Filho de Deus. Ela só estava temporariamente velada por sua humanidade, por sua natureza humana. Mas naquele instante, naquele momento, ele revela a sua natureza divina aos discípulos. E isso nos traz algo incrível, irmãos. Isso nos remete a algo incrível, porque nós podemos perceber que ali um dos principais aspectos da glorificação de Jesus é a sua aparência transfigurada. Ou seja, o que isso quer dizer? O rosto de Jesus brilhou intensamente, como o sol, como o texto relata, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E essa luz é descrita na palavra como inigualável, demonstrando assim a divindade de Cristo, que ela não podia ser oculta. Ou seja, meus irmãos, Pedro, Tiago e João puderam experimentar algo extraordinário na presença do Senhor. E detalhe, irmãos, só Jesus poderia proporcionar isso para eles. Então eu te digo, quando você estiver vendo esta pré-aula, tem algo nas nossas vidas, tem experiências nas nossas vidas que só Jesus pode nos proporcionar. Então queira ter intimidade com Ele, queira ter um momento de comunhão com Ele,
pois assim como Pedro, Tiago e João viram a glória de Jesus, que nós possamos também, dia após dia, procurarmos ver a glória do Filho de Deus. Meus irmãos, um dos significados da palavra transfigurar é mostrar por fora aquilo que se é por dentro. E como Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, no alto de um monte desconhecido, diante de Pedro, Tiago e João, Jesus se transfigurou. Seu rosto brilhou como o sol, sua veste resplandeceu como a luz, para nos lembrar que ele é o sol da justiça, que um dia brilhou na noite escura da nossa vida. Ali, aqueles 3 apóstolos tiveram o privilégio, tiveram um vislumbre, uma amostra do corpo glorificado de Jesus. É interessante que um deles, por nome João, cerca de 60 anos depois, agora não em um monte, mas em uma ilha, por nome Patmos, por ocasião da revelação do Apocalipse, João, no capítulo 1 do livro, vai ter uma amostra plena do corpo glorificado de Jesus. Ele vai dizer agora que os seus cabelos são brancos como lã branca, como neve, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, ele está vestido até os pés de uma veste comprida, e segundo o relato da transfiguração, nós sabemos que essa veste é branca, e no seu peito um cinturão de ouro, e os seus pés semelhante ao latão reluzente. João diz que ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, e ele tem a chave, ele tem o poder, ele tem a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. É maravilhoso estudar, aprender sobre o corpo glorificado de Jesus, porque 1 João 3, verso 2, esse mesmo apóstolo vai dizer na sua carta que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele. Não é igual, mas nós seremos semelhantes a ele. E Paulo concorda com isso em Filipenses 3:21, dizendo que este mesmo Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Pois como trouxemos a imagem do terreno que é Adão, assim também traremos a imagem do celestial que é Jesus Cristo. No subtópico de número 2, nós temos o testemunho da lei e dos profetas, irmão Gabriel. Meus irmãos, nesse subtópico, gostaria de convidar para uma reflexão sobre a epístola aos Hebreus, porque aqui nós vamos encontrar algumas questões muito interessantes para nós pensarmos sobre esse episódio. Nós sabemos que Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. E quando nós começamos aqui em Hebreus, nós já começamos logo de cara, vendo Deus antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Nós sabemos que os profetas também profetizaram a respeito de Cristo. Nós também não encontramos só a respeito dos profetas aqui, nós encontramos a respeito da lei. Cristo é superior, inclusive, a Moisés. Isso vai ficar claro no subtópico do capítulo de número 3, já estava até confundindo aqui. Nós encontramos aqui no capítulo de número 8, e a epígrafe do texto já nos diz, o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Deus é maravilhoso. Então nós encontramos aqui que Jesus Cristo é superior à lei, aos profetas. Na verdade, estes apontavam para o próprio Cristo. E nós louvamos ao nome do Senhor. É por isso que a afirmação final do comentarista nesse subtópico é: a presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, este evento onde aparece Moisés e Elias vai nos demonstrar a confirmação que Jesus é o Messias, pois assim nos demonstra que Jesus veio para cumprir toda a Escritura, tudo aquilo que o Antigo Testamento prediz, pois nós vamos observar que Moisés e Elias, representando assim a lei e os profetas, vai nos demonstrar que Jesus, ele veio cumprir toda a revelação divina anterior. Ou seja, isso demonstra que Jesus ele não veio, irmãos, para abolir a lei e os profetas, mas veio trazer ela à sua plenitude, sendo assim o objetivo central, irmãos, do Antigo Testamento. Assim como Mateus 5,17, Jesus vai declarar:
não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim os abrogar, mas cumprir. Ou seja, ali demonstra que Jesus ele veio para cumprir a lei e os profetas. E nós precisamos entender uma outra verdade a respeito desse texto, porque muitos críticos por aí vão dizer que ali Jesus fez um ato de espiritismo, irmãos. Pelo contrário, não foi isso que aconteceu. Ali Jesus não estava conversando com mortos, igual muitos declaram por aí, que são falsas heresias. Não, ali Jesus estava, foi um ato divino, irmãos, foi uma visão que aconteceu ali, pois Mateus 17, o verso 9, nos confirma isso, pois Jesus libera a palavra aos discípulos dizendo, e descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ou seja, meus irmãos, foi uma visão extraordinária que os discípulos puderam presenciar, demonstrando que Jesus é o cumprimento de toda a palavra. Meus irmãos, Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração, apontando para a lei e os profetas, ou seja, uma referência indireta ao Antigo Testamento que tem sua origem na lei e nos profetas. Como já dito, Mateus 5,17, Jesus não veio para destruir a lei, mas para cumprir o que estava na lei. Ou seja, a lei, como uma sombra, apontava para uma realidade que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento anunciou o Redentor e o Novo Testamento manifestou o Redentor. Interessante, por ocasião daquela visão, aparecia ali, os discípulos viram Moisés e Elias. Sabemos que Moisés morreu, mas Elias não morreu, foi arrebatado vivo ao céu de glória. Estes dois personagens bíblicos ali aparecem para nos lembrar das duas classes que estarão em evidência por ocasião do arrebatamento, quando Cristo virá em sua glória para buscar os seus salvos. Naquele dia, representados por Moisés, os mortos ressuscitarão em glória. E naquele dia também os vivos, representados por Elias, vão ser transformados e vão ser arrebatados vivos sem passar pela morte. João 11:25, Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, porque para aqueles que estiverem mortos, ele será a ressurreição incorruptível, mas para aqueles que estiverem vivos, ele será a vida que transforma. Essa é a nossa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Chegamos então ao terceiro subtópico da nossa lição, a aprovação divina do Pai. Auxiliar Gabriel. Meus irmãos, as palavras proferidas no batismo são agora novamente repetidas. A aprovação de Deus Pai. Nós já estudamos nas aulas anteriores a íntima relação entre o Pai e o Filho. Nós entendemos que Jesus é enviado do Pai. Nós lembramos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele é o Messias enviado. Nós nos lembramos de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A afirmação do Pai, a validação do Pai é mais uma irrefutável prova que Jesus estava ali cumprindo todos os requisitos, que Cristo é ali verdadeiramente o nosso Salvador, o Messias enviado, que morreria na cruz do Calvário, mas ressuscitaria ao terceiro dia, para que você fôssemos salvos. Então nós encontramos aqui, em mais essa aprovação do Pai, a validação de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, a voz do Pai ecoando e declarando, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, escutem o que ele diz, nos traz um significado extraordinário. E nós podemos observar no texto que ele é dividido em 3 partes. E eu quero compartilhar com os irmãos o significado de cada parte dessa, pois nós vamos ver a parte A, que diz, este é meu Filho amado, que vai nos demonstrar uma afirmação direta de que Jesus não foi apenas, ou não é apenas, um profeta, assim como Elias e Moisés, que apareceram ali
no ato da transfiguração. Não, mas que ele é realmente o Filho de Deus, uma relação única e divina com o Pai Celestial. Em quem me comprazo, a parte B do verso, vai nos dizer que o Pai ele tem prazer total no Filho, agrado absoluto em uma aprovação plena na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que ele é e aquilo que ele faz. Ou seja, assim como já foi declarado no ato do batismo de Jesus, esta aprovação, novamente, o Pai vem aprovar o ministério do Filho. E a terceira parte, a parte final do verso, que diz, escutem o que ele diz, nos demonstra que é uma ordem suprema de Deus, estabelecendo Jesus, assim como autoridade máxima, acima da lei e dos profetas, como estava representada ali por Moisés e Elias. Ou seja, irmãos, esta declaração do Pai nos traz um significado extraordinário, nos demonstrando mais uma vez o poder absoluto de Jesus, nos demonstrando mais uma vez a divindade de Jesus. Meus irmãos, Mateus 17, verso 5, é muito semelhante às palavras do Pai por ocasião do batismo, em Mateus 3,17. O Pai diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui temos uma confirmação da divindade de Cristo. E o Pai declara que ele se compraz, ou seja, ele tem prazer, ele tem alegria no Filho. Isto porque o Filho é santo, sem mancha, sem pecado, sem mácula. Cristo em tudo foi semelhante a nós, com exceção do pecado. Hebreus 4,15 diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele nasceu santo porque foi gerado no útero de Maria pelo Espírito Santo. Aos 12 anos, ele estava no templo conversando com os doutores, com toda a sabedoria, continua santo. Perto dos 30, ele desce para ser batizado por João. João não queria ser batizado por ele, porque sabia que ele é santo, mas para cumprir toda a justiça, João consentiu. Depois de um ministério de 3 anos e meio, pregando, curando, ensinando, continua santo. A mulher de Pilatos reconhece a sua santidade quando ela diz a seu marido, este homem é justo. O ladrão na cruz que estava à direita reconhece a santidade de Cristo, dizendo, nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, só morre quem tem pecado. Mas entenda, quando Jesus morreu, ele não morreu porque tinha pecado. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Portanto, morreu santo, ressuscitou santo, 40 dias após a ressurreição com os discípulos, continua santo. Ele sobe, ele ascende aos céus santo. E os anjos vão dizer aos galileus, em Atos capítulo 1, verso 11, que assim como ele foi, ele há de voltar. Ou seja, ele foi santo e um dia ele voltará santo para buscar uma igreja santa, separada, fiel, para morar com ele no céu. Estamos indo agora para o último tópico da nossa lição e talvez você ainda não é inscrito nos canais da Assembleia de Deus Ministério Floresta, talvez ainda você não curtiu este vídeo. Faça isso, nos ajude na divulgação e no engajamento deste conteúdo. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no link do WhatsApp que está aparecendo aí e faça parte desse grupo de interação da Palavra de Deus. No tópico de número 3, nós temos a missão redentora do Deus Filho. E no subtópico 1, nós temos o Filho como a revelação suprema. Irmão Gabriel? Meus irmãos, toda a Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, aponta para Cristo. Nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa que o próprio Pai fala de um Redentor. Nós encontramos logo em seguida, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Eles tinham cozido para si vestimentas ali de folhas, mas o Senhor vai ali e faz agora túnicas de peles. Alguns vão dizer que aqui é o primeiro sacrifício, porque para ser feito túnicas de peles, algum animal provavelmente precisou morrer. Isso aqui já era um apontamento para Cristo. Assim como Deus cobriu a nudez deles com a pele feita daquele animal, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, sacrifício vivo pelos nossos pecados, cobre a nossa nudez do pecado. Nós temos durante a Bíblia José, um tipo de Cristo, Moisés, um tipo de Cristo, o tabernáculo aponta para Cristo, a lei aponta para Cristo. Nós encontramos algumas situações, por exemplo, nós lemos, Jesus disse aqui em João capítulo 3, versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, né, remetendo àquela ocasião.
onde os homens estavam morrendo, picados por serpente. Então Moisés, orientado por Deus, levanta uma serpente, e todo homem que olhasse para ela viveria, não morreria. Assim também Cristo, todo homem que olha para Cristo não morre, vive, porque Ele é nosso Salvador. Nós encontramos em toda a Bíblia, ocasião por ocasião, apontamentos para Cristo. Nós entendemos que a palavra do Senhor não é um monte de histórias soltas, aleatórias, não. É uma história só, a redenção dos homens por Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando nós olharmos para a palavra de Deus, que nós possamos enxergar a suprema revelação, Cristo Jesus. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, Cristo é revelado pela Bíblia toda como o Salvador da humanidade. Assim como já foi bem frisado pelo auxiliar Gabriel, ele nos apresentou diversos textos que nos apontam a pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos observar no texto que nós estamos tomando como base, Mateus 17, aonde o Pai declara: escutai, ele vai nos mostrar novamente a revelação suprema do Filho. Ou seja, o ato da transfiguração vai nos revelar o amor e a graça de Jesus. Como assim de Deus? Como assim, Leonardo? Pois quando o Pai declara para o Filho estas palavras: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, demonstra o amor do Pai para com o Filho e também para com a humanidade, pois através de Jesus este amor nos alcançou. Através de Jesus, este amor veio para nós. E nós vamos entender que agora, todas as vezes que nós ouvirmos acerca de Cristo, que nós escutarmos Cristo, ou seja, escutarmos a sua palavra, escutarmos a palavra cristocêntrica como ela é, nós vamos entender que nós já não estamos mais sobre a escravidão do pecado, mas nós estamos vivendo através da gloriosa graça que Jesus nos apresentou. Ou seja, meus irmãos, a transfiguração de Jesus ali em Mateus 17 vai nos revelar Jesus como Filho de Deus e o padrão da nossa fé. Ou seja, a única voz que nós devemos ouvir é a voz do Filho. É a voz de Jesus. Ou seja, a única coisa que nós devemos escutar e guardar em nossos corações, assim como o salmista nos instrui: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, irmãos, o que tem que ecoar em nossos corações, em nossas mentes, todos os dias, é a palavra, é a voz do Filho que ecoa através dela. Amém? Meus irmãos, apesar de haver uma semelhança entre as palavras do Pai por ocasião do batismo e por ocasião da transfiguração de Jesus, na transfiguração especificamente, existe um acréscimo. O Pai diz: escutai-o. Nós sabemos que Moisés, um profeta que viveu pelo menos 1400 anos antes de Cristo, profetizou em Deuteronômio 18, verso 15, que um dia Deus levantaria um profeta semelhante a ele, a quem o povo deveria ouvir ou escutar. É óbvio dizer que existem semelhanças entre Moisés e Jesus, mas sempre enfatizando a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Eu destaco aqui 7 semelhanças entre ambos. Primeiro, ambos eram profetas. Sobre Jesus isso é revelado em Mateus 21, verso 11 e em João 6, verso 14, mas lembre-se, Jesus não era apenas profeta, ele também é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo, ambos, quando eram bebês ou infantes, foram salvos de monarcas que ordenaram a sua morte. No caso, Moisés foi salvo, ainda bebê, do faraó, e Jesus foi salvo da ira do rei Herodes. A terceira semelhança é que ambos foram libertadores do seu povo. Moisés foi usado por Deus para libertar Israel do Egito, da escravidão de Faraó, conduzi-lo pelo deserto até a terra prometida, Canaã. Assim também, Jesus, ele nos libertou deste mundo, da escravidão do diabo. Ele nos conduz por esta vida até o céu prometido, a Nova Jerusalém. Em quarto lugar, ambos são descritos como mansos. Aliás, diga-se de passagem, só 2 pessoas na Bíblia são chamadas de mansos. A primeira é Moisés, Números 12, verso 13.
Números 12, verso 3, e a segunda é Jesus, Mateus 11, 29, ele é manso e humilde de coração. Quinto, ambos jejuaram 40 dias e 40 noites. Sexto, ambos foram precursores da aliança de Deus com o seu povo, João 1,17. E por fim, em sétimo lugar, ambos morreram. Mas como Cristo é superior a Moisés, Moisés morreu e Deus escondeu a sua sepultura, de maneira que até hoje ninguém sabe onde ela está. Mas Jesus morreu e também foi sepultado. Mas a sua sepultura não está escondida, ela está visível em Jerusalém para quem quiser ver. Já tive o privilégio de ir lá e está escrito logo na entrada em inglês: ele não está aqui, ele já ressuscitou e ele está vivo pelos séculos dos séculos, porque ele pode até ser semelhante a Moisés, mas não se esqueça que ele é superior, ele é maior, ele é o Deus de Moisés. Chegamos então, meus irmãos, ao subtópico de número 2, a exclusividade de Cristo na redenção, irmão Gabriel. Queridos, acho que já está mais do que provado em tudo que nós falamos aqui, como só Cristo é mediador. Só Ele tem esse papel exclusivo na nossa redenção. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1, nós encontramos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É por ele que nós temos uma viva esperança. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós encontramos e entendemos que Cristo tem esse papel exclusivo na redenção. Mas a pergunta é: será que nós temos pensado em Cristo de coração, de verdade? Ou será que nós temos nos distraído com várias coisas? Hoje nós vivemos em uma época que várias igrejas, várias pessoas, vários pregadores falam de tanta coisa, mas não falam de Cristo. Falam de tantas obras, mas não falam da obra da salvação, do plano da salvação, do plano redentor de Cristo. Falam de casa, de carro, de prova, disso e daquilo, que nós sabemos que Jesus faz porque Ele é poderoso, mas se esquecem de falar da salvação, de Cristo como nosso Salvador, que nós não percamos o foco, que nós não percamos o direcionamento, mas sigamos o conselho deixado pelo autor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, a obra redentora de Cristo, ela dispensa complementos. Ou seja, nenhuma cerimônia levítica ou símbolo do passado pode contribuir ou somar para o sacrifício vicário de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele é plenamente suficiente para trazer o pecador de volta a Deus, ou seja, para reconciliar o pecador com Deus. Assim como o escritor aos Hebreus declara, no capítulo 9, do verso 11 em diante, ele vai declarar: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, irmãos, o sangue de Cristo é suficiente para apagar todas as manchas provocadas pelo pecado. Ou seja, meus irmãos, creia tão somente no Senhor Jesus Cristo. Confie tão somente no Senhor Jesus Cristo, pois o sacrifício dele na cruz do Calvário é suficiente para nos reconciliar com o Pai e nos proporcionar o direito de irmos morar no céu. Meus irmãos, a exclusividade de Cristo na redenção, isto é, somente Jesus Cristo salva. É por isso, meu querido, você que é um pregador da palavra, saiba que você pode pregar em qualquer parte da Bíblia, sobre qualquer personagem da Bíblia, mas você precisa colocar Cristo na sua mensagem.
Porque se Jesus não fizer parte da sua pregação, a sua pregação está incompleta. Você pode pregar sobre Noé. Noé construiu a arca, foi um rei iniciador de raça. Gênesis 6:9 diz que Noé andou com Deus, mas ele era um pecador, porque ele bebeu vinho, se embebedou, ficou nu, portanto, Noé não salva. Você pode pregar sobre Abraão, o pai da fé, mas também pecador, porque mentiu para o faraó, portanto, também não salva. Você pode pregar sobre Moisés, um dos homens mais íntimos na Bíblia, no relacionamento com Deus. A Bíblia diz que ele conversava com Deus face a face, mas também um pecador. Matou o egípcio, enterrou na areia, feriu a rocha quando Deus mandou falar, portanto, não salva. Você pode pregar sobre Samuel, o juiz, profeta e sacerdote de Israel, ungiu pelo menos 2 reis de Israel, mas também pecador, porque este Samuel falhou na criação de seus filhos, assim como seu antecessor Eli, e a Bíblia ainda diz que ele teve dó de Saul quando Deus já o havia rejeitado, portanto, não salva. Você também pode pregar sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, matou Golias, mas também pecador, porque você sabe que Davi cobiçou, adulterou e matou, portanto, não salva. Mas existe um no Novo Testamento, que não é Davi, mas é conhecido como filho de Davi. Esse é Jesus Cristo. E ele também fez coisas extraordinárias. Andou sobre as águas, multiplicou o pão, purificou os leprosos, ressuscitou os mortos, mas com uma diferença crucial. Ele nunca pecou. Ele é santo e, portanto, só Ele, Jesus Cristo, salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Chegamos então ao terceiro subtópico, o aprendizado pela experiência, irmão Gabriel. Queridos e amados irmãos, nós entendemos aqui que essa experiência que os discípulos tiveram ao contemplar essa transfiguração, trouxeram para eles uma experiência e uma convicção muito grande. Portanto, agora há pouco mencionei para os irmãos o versículo de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, 17 e 18, onde ele fala que ele não estava contando fábulas ou histórias inventadas, mas ele era testemunha, ele viu aquilo acontecer. Também nós temos João, que também estava ali presente, o que era desde o princípio, o que ouvimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aqui ele também está falando sobre as experiências que ele teve com Jesus, de o ver, de o tocá-lo, não especificamente sobre a transfiguração, mas de maneira geral. O que eu estou dizendo é que essas experiências, e aqui nós estamos falando da transfiguração, trouxeram para os discípulos uma convicção a respeito de Cristo, a respeito da natureza divina de Cristo. E gera também uma intimidade. Nós observamos que esses 3 discípulos eram aqueles mais íntimos de Jesus. Após contemplar toda aquela visão, nós vamos ver aqui no relato bíblico que ao descer aquele monte, imagina que privilégio, descer ao monte conversando ao lado de Jesus, eles ainda aproveitam para tirar uma dúvida, para perguntar a Jesus, para conversar com ele. E aí nós pensamos essa reflexão, quais experiências nós temos tido com Cristo? Será que nós temos só contado experiências dos outros? Ou será que nós temos vivido as nossas experiências com Cristo? Que nós possamos aprender de Deus através de sua palavra, mas através também da oração e das experiências com Ele, sabendo que todas essas experiências têm e terão que ter validação da palavra de Deus. Mas o que eu quero deixar aqui é muito importante nós também buscarmos do Senhor experiências reais com Ele. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, a transfiguração de Jesus ali vai demonstrar uma experiência e um aprendizado gigantesco para os discípulos, pois nós podemos perceber nas entrelinhas do texto que esse evento está preparando eles para logo mais o que iria acontecer, ou seja, a crucificação de Cristo. Ou seja, está preparando eles para enfrentar aquele momento que seria um momento de tristeza, um momento de dor, um momento de dificuldade. Ou seja, quando Cristo ele é transfigurado ali e revela para os discípulos a sua glória, ele está demonstrando para os discípulos que a cruz, ela não seria uma derrota, ou seja, a cruz não seria o final, mas apenas prepararia eles para verem a totalidade da glória de Deus. Ou seja, nós devemos entender, meus irmãos, que a glória de Deus,
A majestade de Deus, ou seja, a glória de Jesus, ela é maior do que qualquer sofrimento que estamos passando ou que havemos de passar. Pois Paulo vai declarar, Romanos capítulo de número 8, verso de número 18, esse texto eu gosto demais dele, que declara, porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Meus irmãos, a glória revelada aos discípulos naquele momento estava demonstrando para eles que a glória era suficiente para eles atravessarem todos os momentos que a cruz ia proporcionar, os momentos de dor, de tristeza, de sofrimento, mas também o que ia ser deles após a cruz, a pregação do evangelho, ou seja, era Cristo revelando para eles, ensinando para eles, demonstrando uma experiência para eles, que a glória é suficiente em nossas vidas. Ou seja, meu amado irmão, minha amada irmã, preze a presença do Senhor na sua vida. Preze a glória de Deus na sua vida. Pois, assim como Paulo declara aqui, que a glória que em nós há de se revelar nem se compara a todo sofrimento. E que glória é essa, Leonardo? É a glória de nós podermos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificado, irmãos, nas nuvens, e assim viver eternamente ao lado dele, o adorando pela beleza da sua santidade. 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Estes homens tiveram uma experiência particular com Jesus por ocasião da transfiguração. É interessante observar o círculo de amizade, de proximidade de Jesus. Quando a Bíblia fala de multidão, a Bíblia fala de quase 4.000, 5.000 homens que experimentaram da multiplicação. Quando a Bíblia fala dos que receberam o Espírito Santo em primeira mão, por ocasião do cenáculo do Pentecoste, a Bíblia fala de quase 120. Quando a Bíblia fala de discípulos, ela menciona 70 em Lucas 10, que Jesus envia de 2 em 2 para evangelizar. Quando a Bíblia fala de apóstolos, a Bíblia fala de 12. Agora, quando ela fala de 3 que eram mais chegados a Jesus, ela fala de Pedro, Tiago e João, de quem nós estamos comentando aqui. Mas havia um entre esses 3 que era mais íntimo de Jesus. Um que reclinava sua cabeça no peito de Jesus, obviamente, então, tinha o privilégio de ouvir as batidas do coração de Jesus. Este é João, que posteriormente vai receber a maior revelação da Bíblia, que se chama Apocalipse. Perceba que a maior revelação da Bíblia, Jesus deu para quem tinha mais intimidade com ele, para quem era mais chegado, mais próximo dele. Isso nos revela uma verdade. Quanto maior a intimidade, maior serão as revelações, maiores serão as experiências com Deus. Que possamos buscar a cada dia mais intimidade com o Senhor, através da oração, da palavra, do jejum, para que possamos ter experiências melhores e maiores a cada dia mais. Chegamos então à conclusão da nossa lição. Está com oportunidade, auxiliar Gabriel, para a sua palavra de conclusão. Meus queridos e amados irmãos, quero agradecer aqui, primeiramente a Deus pela oportunidade, ao evangelista Rafael, presbítero Leonardo e a todos os nossos irmãos que assistiram essa pré-aula. Para terminar, deixo o texto de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, grato a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos. A cada um que irá assistir esta pré-aula, Deus os abençoe. E eu encerro declarando o textuário da nossa Bíblia Sagrada. Já foi até citado aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, tema da nossa lição, Deus Filho. Aquele que crê no Filho se torna filho. João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu, judeus. Os seus não receberam. Mas todos que o receberam, a estes é dado o direito de serem chamados de filhos de Deus. Porque quem crê no Filho de Deus se torna, pela graça, pela adoção e pela fé, filho de Deus em Cristo Jesus. Tendo direito um dia ao acesso à casa do Pai e à herança celestial. Que Deus te abençoe. Amém.